podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Léo Fornazieri, ele que é coordenador da Solzap. Léo, que privilégio poder conversar com você que tem uma história maravilhosa no setor. Mas antes de falar da tua história no setor, eu quero saber um pouco mais da tua vida. Onde é que você nasceu? Cara, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado à BGD por estar aqui hoje, nesse momento tão especial para mim. Eu nasci aqui em Campinas, mas meu pai, como sempre foi esperto, né, tal, ele me registrou em Itatiba, que é cidade vizinha aqui, né, bem próximo, dá 25 quilômetros, em 1979. Nasci aqui na Beneficência Portuguesa. E aí vocês foram para lá morar também em Itatiba ou foi só o registro? É assim, meu pai é de Americana, sempre trabalhou na indústria têxtil. Então, apesar da região na época ser um grande polo, ele foi fazer um estágio em Itatiba, onde conheceu minha mãe. Mas a família dele sempre circulou essa região, que é tudo muito conectado, né? A Grande Campinas sempre foi muito próxima, Sim. Sempre estreito. Os quilômetros são muito curtos, né? Vamos dizer assim. Nova Odessa, Sumaré, tudo grudado, Americana, e agora é bem grudado ainda com Campinas. Então, ele já conhecia os hospitais, tal, a família fazia todos os procedimentos por aqui, então a cultura era sempre tudo em Campinas. Mas ele foi fazer estágio lá, conheceu minha mãe, ficou um tempo, voltou, aí teve uma oportunidade maior, voltou para Itatiba, se firmou, casou. Aí tem um irmão mais velho, dá uns quase 3 anos de diferença. Aí, meu irmão também, mesmo esquema. Nasce no hospital em Campinas, registro em Itatiba. Então, essa é a história, né? E a região nossa, ela tem muito essa cultura, né, irmão? Sim. Aqui, esse território. Ou é a Grande Campinas, ou Jundiaí, São Paulo. Então, as nossas cidades são muito dormitório, né? Itatiba tem essa característica, Vinhedo, Valinhos, Louveira, tudo grudado, e onde as pessoas mais se deslocam para ir para trabalhar e dormem nas suas residências como se fosse somente para dormitório mesmo. E como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Cara, sempre fiz escola técnica aqui em Campinas, então em 97 já estudava aqui. 96 fiz cursinho aqui, acho. Então, graduação, pós-graduação, sempre nessa pegada. Unicamp, PUC, então minha graduação é em comunicação. E voltando um pouco, o entretenimento era todo aqui. Então, pouco se deslocava para São Paulo para fazer essa parte de... Fora o Play Center, que era em outubro, né? É mesmo, Play Center. Todo ano em outubro se fazia aquela excursão maravilhosa. Mas estudar, entretenimento, saúde, passeio, era essa região, mas ainda por conta da família do meu pai ser da região de Americana. Então as tias todas estavam por aqui. Então fiz já falando sobre a preparação, a escola técnica, depois a graduação em comunicação social,
com ênfase em publicidade e propaganda. Depois fui fazer as especializações, primeiro em tecnologia, foi em gestão do relacionamento com clientes, já na Unicamp. Depois fui fazer marketing, uma especialização também dentro da Unicamp, da STCamp, lá na economia. E depois fui fazer gestão de projetos focado em tecnologia, né? O PMI. Isso lá em São Paulo. Aí já mais dedicado ao que eu atuava na época, tinha a ver com negócio, com business, que era a Microsoft. Então a parte de preparação foi muito voltada nessa questão híbrida, né? Marketing, tecnologia e comunicação. Você era um garoto que se comunicava bem, que não tinha timidez? Sempre fui muito tímido. É mesmo? Mais reprimido. E assim, o ir para a publicidade tinha muito a ver com, como escolher na faculdade, tinha muito a ver com ser tímido, gostar muito de ficar atrás do computador e eu gostava muito de desenhar. Não com muita habilidade, mas gostava muito. Você tinha boas ideias? Eu gostava de mexer com softwares que já existiam, gostava de mexer com 3D Studio, aí depois fui cair no Photoshop, depois no CorelDRAW. Então, essas ferramentas me levaram para a área de direção de arte, vamos dizer assim, com escolha, quando eu optei pela faculdade. Mas essa tua timidez te atrapalhou na tua vida em algum momento, nos teus relacionamentos? Como é que você avalia isso? Hoje você faz essa retrospectiva? Eu diria que sim, obviamente, como qualquer jovem, atrapalha, né? Eu nunca fui o cara de frente de câmeras, até me descobrir profissionalmente como a pessoa que você precisa dar esse treinamento, Leonardo. Você precisa se preparar para falar com o teu time a qual você pretende coordenar. Então, fui lá e investi. Como qualquer técnica, a gente se prepara, né? E da timidez para poder se desembaraçar, não foi assim uma questão de nasceu pronto, foi uma questão de se preparar. Mas tem um negócio muito curioso. Então eu fui criado ali mais no reduto da família da minha mãe. E nesse reduto, a sua grande maioria de mulheres, todas professoras, ou eram coordenadoras, ou eram professoras mesmo de fato, ou eram pedagogas. Sempre as reuniões de família eram muito assim, uma intensidade, um volume, assim, um palanque para se falar, né? Então eu acredito até que a timidez seja reflexo disso, né? Muita gente muito desprendida e desenvolvida, mas aquilo acabou reprimindo um pouco até o início da vida adulta, vamos dizer assim. Mas faltou um chutezinho, que era essa questão profissional, para se sentir à vontade, né? Já estava no DNA, mas faltava ali me chama muito a atenção você falar isso, porque eu já tive a oportunidade de conversar com você outras vezes, e eu jamais diria que você foi um jovem tímido, jamais diria. Isso é muito bom, acho que eu considero muito positivo. Léo, você falou dessa timidez e me parece que em todo momento você caminhou com a comunicação, a tecnologia e a criação. Mas você tinha nessa visão já o empreendedorismo? Como é que foi isso em você? Isso de fato. Na adolescência, quando eu pensava em estudar comunicação, eu tinha um tio que trabalhava num jornal local, um jornal impresso. Bons tempos. Exatamente. E esse tio, havia mais 2 tias que também atuavam com isso. Uma mais na parte social, esse tio era estritamente comercial, mas muito bom no que fazia, e ele era o meu padrinho. Então o que aconteceu? E a outra tia trabalhava na área administrativa, tanto que ela ficou até pouco tempo trabalhando, tem mais de 70 anos, e ela sempre atuou nesse jornal como se tivesse sido o primeiro e único emprego, gosta muito do que faz. Eu era muito próximo desse tio, pela questão do apadrinhamento. E também ele falou, Léo,
já que você gosta do negócio, quer testar mesmo, uma parte da publicidade é você vender, cara. Tá aqui, ó, tem um projeto assim, tem um livro de imigrantes italianos, na região tem uma porrada de famílias, esse escritor preparou esse livro. Você não quer tentar vender publicidade para mim? Porque eu não tô com tempo para isso. Esse cara tá apostando que eu faça, vou passar essa bola para você e te dou todos os toques. Né? Me falou aquilo, meio que jogou o negócio no meu peito. Eu falei, cara, eu vou topar esse negócio aí. Você tinha que idade mais ou menos, Léo? Ele tinha uns 18. E ele, qual é o nome do teu tio? Júnior. Júnior. Carlos Sanfin Júnior. Esse tio já é falecido, mas ele sempre atua com isso. E aquilo me despertou assim a questão de começar a se desenvolver, visitar clientes. Não era a minha primeira experiência profissional, mas na área a qual eu tinha pré-escolhido naquele momento, foi o start, vamos dizer assim. A família já teve anteriormente também, meu pai empreendeu, eu tinha por volta de 12, 13 anos, tinha uma loja de hidráulica, né, que foi assim uma consequência do tino do meu pai de sempre pensar assim, meus filhos não vão trabalhar para os outros. Ele sempre falou isso. Isso tinha na família. Isso existia, né? Então, ali eu era um balconista, ia no banco, resolvia pequenos serviços durante o dia para minha mãe, que era um part-time ali, um período da tarde, porque era inclusive bem próximo da escola a qual eu estudava ali no ensino médio. Eu acredito que ali foi a picada do empreendedorismo pautado na escolha, né, no mindset do meu pai ali, né? Então... E do Júnior, qual é a lembrança que você tem dele, assim, o momento que ele te lança esse desafio que, de certa forma, mudou a tua vida? Ah, cara, é muito interessante pensar nisso, porque é bem saudosista. Esse meu tio, além de sempre trabalhar em comunicação, venda, ele tinha uma rotina muito típica de quem é a pessoa da comunicação. Apesar de estar numa cidade pequena, num pequeno centro, uma cidade com 100 mil habitantes, ele tinha muito assim uma vida glamourizada, né, vamos dizer assim. Era o cara que você chegava na casa da minha avó, ele era solteiro, morava com a mãe, era o filho caçula, os meus avós já bem velhinhos, ele acordava 11 horas da manhã, tomava o seu café, agora eu vou sair para vender. Ele voltava, né, tinha só carros do ano, só as namoradas mais bonitas, só as histórias de balada que ele sentava ali e contava para os sobrinhos, então tinha um certo glamour. Ele era envolvente. Era muito charmoso, né, nesse sentido. Né? Um cara que chegava aqui, vamos tomar um café. Então ele chegou aqui, sentou eu no boteco, aí ele, garçom, e aí, tudo bem? Senta aqui. Oh, tudo bem? Cara, me conta, aí você viu o jogo. Ele envolvia o garçom, a menina que estava preparando o café, aquilo brilhava os olhos, sabe? Então, eu queria aquele brilho. Então, esse desafio que ele jogou para mim, e até a escolha da comunicação, mesmo que não tivesse sido consciente com relação ao que era a comunicação, né? Eu olhava a tela do computador, eu vou criar para a tela do computador, é aqui que eu me encaixo, né? Acredito que tenha sido uma consequência de diversas coisas, né? Esse glamour da vida dele, eu quero algo parecido para mim, a questão do empreendedorismo que o meu pai me provocava ali, que é inclusive o oposto do meu irmão, por exemplo. Né? Tem um irmão mais velho, esse irmão é um cara de exatas, hoje é um diretor de empresas, não tem essa questão assim tão clara com relação ao empreendedorismo, sempre foi um cara que teve mais facilidades com relação a desempenho escolar, né? Eu não via meu irmão estudando, sabe o que é isso, né? O cara, Unicamp, né? Entrou engenheiro químico no Unicamp, sempre as experiências profissionais, ele tem dois ou três lugares que ele trabalhou, ascensão meteórica, e tem tudo isso, né? Eu sou diferente dele, e a gente se complementa em outros sentidos, mas a gente é diferente nessa questão do empreendedorismo, de apostar, né? De aposta dá certo,
aposta dá errado, eu tenho mais isso, né? A insistência, né? O empreendedor, eu acredito que tenha muito disso, né? Você tem que estar aberto a você apostar, né? E eu acredito que o que eu faço hoje é uma consequência de muitas apostas que algumas delas não deram certo. E o que eu faço hoje é o melhor de mim, vamos dizer, né? As experiências que deram certo e as que não me formaram a fazer o que eu faço hoje. A gente já vai falar do que você faz hoje, mas antes de falar do que você faz hoje, eu estou vendo que você é casado. Perfeito. Como é que foi o time do Léo conseguir esse relacionamento, conseguir casar? Como é que foi isso na tua vida? Foi um desafio também? Diria que nesse ponto que onde eu já conheci minha esposa, eu já tinha... Você já estava bonito na praça. Já estava mais soltinho, né, vamos dizer assim, mais confiante, né? Já tinha sido desenvolvido esse lado. Mas, curioso, cara, a minha esposa é a minha única namorada. Eram relacionamentos curtos. E antes de casar, foram 10 anos de namoro. Você chegou aí à casa dela para pedir a mão dela em namoro, depois do noivado, ou não houve isso? Cara, diria que o meu sogro me conheceu enquanto eu já estava abrindo a geladeira da casa dele, vamos dizer assim. Opa! E, então estava nesse nível de desabrochamento, né? Uhum. Mas a minha sogra sempre fala que ela se apaixonou por mim já antes da minha própria esposa, entende? Entendi. Me tratava muito bem. Isso é um adianto, hein? Muito. Não é? Um grande adianto. A sogra do nosso lado faz bem demais. Exatamente, exatamente. Então, tem mais essa pegada de... o desabrochamento aconteceu antes de conhecer minha esposa. Você tem filhos? Temos uma menina, Como ela chama? a Maitê. Que lindo o nome. E a tua esposa, o nome dela? A Giovana. Giovana e Maitê, um beijo para vocês. Um beijo. E aí, então, você tem uma filhota com quantos anos? Ela tem 5 anos, 5 acabou de anos. completar 5 anos, mano. Parabéns, parabéns. Já obrigado. vi que você é um paizão, pelo brilho nos olhos. Eu sou. Léo, mas vamos falar então do teu negócio, que é a Solzap. Queria que você apresentasse para nós a Solzap, o que vocês fazem, como é que a ideia nasceu. Conte para nós. Mauro, a Solzap é uma vertical, uma das frentes hoje que nós temos, né? O grupo SNW Sol tem seu cunho em comunicação, né? Nós atendemos hoje distribuidores, fabricantes e o que eu chamo de indiretos, né? Com serviços voltados para a comunicação e marketing. A empresa ela é 100% dedicada ao setor solar fotovoltaico, né? Para atender hoje empresas deste segmento. Isso aconteceu porque em 2017 eu não atuava de forma dedicada nesse setor, mas já voltado para serviços de marketing e tecnologia, que tem a ver com o background meu particularmente, né? Passei por empresas como Microsoft, uma parte de gerenciamento de projetos, atendendo grandes clientes em todo o Brasil. Antes disso, Coca-Cola. Eu trabalhei por quase 4 anos dentro do sistema Coca-Cola, né? E antes disso, Nestlé, a parte de pet food, principalmente com trade marketing, e aí já como empreendedor. Então, essa reunião de fatores dão uma seguinte característica ao grupo. Todos os nossos negócios estão voltados a atender as necessidades dos clientes. E lá em 2017, eu fui atender um distribuidor. Então, a SNW Sol começou atendendo um distribuidor, o Léo como um profissional, um PJ, trabalhando num start ali de um distribuidor, estava iniciando, expandindo, mudando o teu modelo de negócio para poder atuar também com produtos com gerador solar. E eu fui chamado para ser, num primeiro momento, um prestador de serviço, mas a contra-oferta veio para, não, eu estou precisando de um gestor de marketing aqui para a área solar. E eu gostei do teu perfil, não necessariamente do que você faz. Porque o que eu preciso que você faça é outra coisa. Olha só. Falei, caramba, que coisa louca é isso, né? Mas o que é, como é que é? E assim, Maitê já estava ali no gatilho, né? Minha esposa trabalhava com o que ela trabalha até hoje, com design de interiores. E eu tava meio que com uma necessidade financeira elevada, vamos dizer assim. Construía, estava em obras, em construção. Então,
essa série de fatores me veio a objetivar ali, cara, eu preciso dessa oportunidade e independente do que você for precisar, o número fecha para mim, vamos junto. Então fui ali atuar com o PJ ali dentro e a Solzap nasceu ali naquele momento. Né, olhando a necessidade do distribuidor, com necessidade de se comunicar com um setor a qual ela não tinha necessariamente uma expertise, inclusive tinha uma miopia do que era o cliente, do que seria o perfil do cliente ideal. Então a gente começou ali entre as diversificações do modelo de comunicação, quais são as pontes que eu falo com o público, que eu impacto ele, que eu sei que eu pego ele em trânsito, que eu sei que esse cara está em trânsito. Então, a gente testando diversas coisas, a gente iniciou ali a Solzap. Né? O que é hoje a Solzap já tinha ali 40% do que era o objetivo claro. Ô, Léo, o quanto de tudo que você contou para nós até agora te fez ter essa vivacidade de enxergar isso em tão pouco tempo? Porque foi, como você acabou de dizer, né, quase que instantâneo, né? Quando ele te faz a proposta, você... Opa! Perfeito. Mauro, eu acredito assim. O background em tecnologia me dava certa tranquilidade com relação ao que seria possível. Não necessariamente o que seria tangível, que carecia ali. Porque a Solzap é hoje, o que imaginava ser na época, ela precisava de um investimento. Investir em tecnologia, em desenvolvimento, em software, não é algo barato no Brasil. Claro. Mesmo porque a gente não tem recursos maduros para realmente você selecionar assim numa prateleira o que você precisa. Eu preciso um pouco disso, um pouco das... eu preciso de uma integração. Caramba, integração é fácil, é simples, é de alta complexidade. Cara, isso não é algo assim tão tangível quanto a, por exemplo, nós somos de comunicação, o que precisa ser feito? É uma pauta, uma lauda, você precisa ser editado, um texto de, 1.500 caracteres, como precisa ser a cabeça, o meio e fim, desfecho, ok, isso aqui, nós como comunicadores, a gente entende que isso é técnica, estrutura, aí quando você contrata o recurso, você sabe quanto tempo leva, Sim. Qual a expertise ele precisa ter, o grau de maturidade, né, a senioridade que ele tem que ter, para você realmente colher o resultado que você almeja. Então, em tecnologia, não necessariamente é assim num mercado que está muito voltado para atender grandes players. Que é isso. Existem grandes sistemas e precisa ser feita uma determinada melhoria. Uma melhoria ou para atender determinado cliente dentro de um fluxo específico. Então, quanto tempo leva, qual é o recurso necessário. Tudo isso em tecnologia o buraco é um pouco mais embaixo. Né? Você validar se o cara consegue realmente fazer o que ele está te dizendo que vai conseguir fazer é algo um pouco mais complexo que exige uma preparação, eu diria, em volume, em tempo de estudo maior do que, por exemplo, para um graduado em comunicação para dizer que o cara realmente consegue fazer ou não. Eu já tinha isso naquele momento, né? Lá na empresa, lá no distribuidor, então eu já tive a luz, vamos dizer assim, do que poderia ser. Mas houve um ponto importante, um ponto de inflexão que foi assim, o distribuidor tinha se lançado, né, como um novo modelo de negócio agora para geração para comercialização de gerador solar. Passou um tempo do trabalho já fazendo a atividade dos grupos, né, como um paralelo, né, entregando leads ali para o comercial, para o meu comercial poder realmente converter clientes. Numa janela de 1 ano, a gente foi mencionado num estudo de um grande instituto que estuda o setor. E isso foi o grande endossante. Isso, de fato, foi não só em resultado para a empresa a qual eu atuava, não a minha, naquele momento, mas também para o mercado nos enxergar e eu falar assim, caramba, essa ideia aqui é uma boa ideia não só para atender esse cara, a gente pode atender um universo maior. Claro.
Aí começamos a bater em paralelo, comecei a bater na porta ali depois das 6:30 da tarde, 7 horas, ou antes de chegar no trabalho, conversar com alguns parceiros, com potenciais clientes, né? E isso levou um tempo até converter, até conquistar o primeiro cliente. E eu fazer a separação, que não precisava ser a forceps, né? Então, para a gente conquistar o primeiro cliente, foi necessário eu desembolsar um dinheiro que eu esperava que viesse do primeiro, segundo cliente e tal. Não veio, eu precisei colocar dinheiro ali para fazer o desenvolvimento. Na época eram 22 mil reais. Mas você acreditava? Apostei 22 mil reais em desenvolvimento. O primeiro cliente foi um cara que é comum a nós. Nosso primeiro cliente ali já era 2020, primeiro cliente que realmente falou assim, além daquele cara que já estava pagando uma ferramenta praticamente para atender uma única empresa, eu topo fazer. Aí a gente já estava com uma automação pronta, a gente já conseguia fazer uma gestão de uma forma mais simplista dos grupos, mas já conseguia. E aquilo começou a desabrochar. Então, primeiro, e vieram em paralelo, foram 3 clientes. Uma associação do setor que nos deu muita cancha, vamos dizer assim. Cancha no sentido de conhecer mais a diversidade. Sim. E não só no aspecto comercial, mas sim no aspecto do que o cara pensa, quais são os principais gatilhos de você engajar um instalador, que momento que ele está, como que é a realidade dele. Então a gente atendia essa associação e um cliente que era um fornecedor de algo totalmente novo também para o setor, na parte de seguros para o setor solar. Né? Então, fique à vontade para citar os nomes, viu? Eu vou citar em algum momento, mas assim, seria injusto eu só citar eles. Sim. Se você não quiser, não tem problema. Porque tem muita gente que contribuiu também. Só queria sintetizar, Léo, porque eu acho importante que, como a gente vai falar também para pessoas que não são do setor, em poucas palavras, o que você faz hoje? Você tem grupos de WhatsApp, tentando deixar mais didático, tá? Para quem é leigo. E esses grupos são alimentados com informações das mais variadas, com foco no setor. Seja o lançamento de um produto, seja um evento, seja uma notícia importante. Em resumo, é isso, né? Sim, hoje são mais de 200 grupos de WhatsApp, a gente faz a gestão de mais de 31 mil contatos do setor, 100% do setor solar fotovoltaico. Esses 31 mil contatos, a gente sabe que esses caras são empresas, são ativos, estão no setor solar fotovoltaico, em sua maioria, nas regiões mais quentes, nas regiões mais, vamos dizer assim, periféricas do Brasil, eles têm mais carência de informação, eles têm maior potencial de crescimento e por conta disso, maior necessidade de se relacionar, conhecer, desenvolver novos fornecedores. Então eu diria que a nossa aposta hoje em termos de crescimento, de base qualitativa, está nessas questões periféricas. Então a gente cumpre o seguinte papel com esse pessoal, né, vamos dizer assim. Gestão desses grupos para que haja uma tratativa homogênea, né? A comunicação flui ali, as pessoas recebem informações, nós recebemos conteúdos de nossos clientes. Esse conteúdo ele é adequado a comunicar ou provocar essas pessoas dos grupos para que ela possa conhecer uma pessoa que está por trás da empresa, que está por trás de uma associação, saber mais dados, se inteirar mais com as ofertas, conhecer notícias ou artigos para que ele suba o nível da sua atuação profissional principalmente. Então, nós programamos essas postagens desses conteúdos numa ferramenta que não existe nada parecido no Brasil, funciona dentro do WhatsApp, e a gente também faz o atendimento de primeiro nível e segundo nível para esses nossos clientes, né? Então, essa é uma questão um pouco técnica, fazendo a tradução. Atendimento primeiro nível é o olá, tudo bem? Como você está? Cara, eu sou uma pessoa, eu sei que você é uma pessoa,
Você quer falar com o José, com a Maria? Eu te apresento. O José e a Maria da empresa tal, tá aqui o contato dele. Fala direto com ele. Então esse é um primeiro nível que a gente chama. Segundo nível, para falar com o José, cara, você precisa me dizer que você realmente é uma empresa que já existe, que está faturando, tem uns pré-requisitos. Vamos bater aqui um checklist? Me fala teu nome, teu endereço, tal. Você tem um produto que está com problema? Então eu vou te ajudar a resolver isso aqui. Me fala qual que é o KNAI, o KNAI da tua empresa. Me fala qual que é o serial number do teu produto, que eu vou encaminhar tudo pro José. A hora que você falar com ele, já tá tudo já resumidinho aqui, beleza? Esse é o segundo nível. Em termos de atendimento, Sim, claro. de ferramenta, existe essa classificação, não foi o Léo que inventou. Então a gente cumpre essas duas possibilidades de, vamos dizer assim, de gatilho, não é gatilho, mas do processo de atendimento. Está muito enquadrado no que fala principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que é uma preocupação muito alta do nosso time. Claro. Nosso time tem aproximadamente 6 pessoas fazendo esse atendimento. Eu digo aproximadamente porque eu também faço parte dessa gestão em algum momento da comunicação, principalmente em gestão de conflitos, a parte de processo comercial, mas também tem a questão do meu time garantir o sucesso do cliente. Então a ferramenta ela trabalha integrada com o WhatsApp, com o Telegram, que são as duas bases para que aquela tecnologia funcione, e dessa forma a gente se relaciona com esse pessoal dentro dos grupos para garantir, eu diria, para garantir o engajamento com o que importa no setor. Léo, para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse o seguinte: você contou uma história, hoje você tem uma estrutura muito sólida, com um alicerce firme, isso é fundamental. E você foi meio que na prática executando um plano de negócios, né? O ideal de quem empreende. E você tem outra coisa no ideal do empreendedorismo, que é empreender na oportunidade e não na necessidade. Claro que você tinha uma necessidade, mas você viu a oportunidade e isso te deu muita serenidade. Você conseguiu agradecer o Júnior, o papel que ele teve na tua vida antes dele falecer? Como é que foi isso? Olha, não de forma clara, assim, vamos dizer assim. Mas, como qualquer história de vida que a gente possa construir, ela é uma consequência de coisas, né? Meu tio faleceu muito, muito jovem, né? Por uma questão de saúde e tal, por uma questão de falta de apreço por algumas coisas, história de vida que não necessariamente foi regular e tal. E quando eu conto ou quando eu falo sobre ele, eu gosto de elucidar o seguinte, né? Tudo que a gente faz na vida, ela precisa ter escolhas racionais e precisa também ser consequência de uma insistência, vamos dizer assim, né? Ele me provocou em algum momento, né? A mesma provocação que eu te citei, que a gente faz nos grupos, eu não faço uma postagem sobre o teu negócio nos nossos grupos para poder dizer uma verdade absoluta. O intuito é a provocação. Provocar, estimular, vai gerar um resultado, que ele pode ser ruim, pode ser que você goste e vá aderir e se aproveite daquilo, ou pode ser que você mude o seu mindset, mude o seu comportamento, o teu estilo, né, de olhar para aquele problema e tome um outro caminho, né? Então, eu acredito que o canal que a gente usa, hoje, principalmente pela Solzap, não tem a ver com uma técnica específica, mas tem a ver com uma série de tentativas, as quais algumas delas funcionarem, você fala assim, ó, funcionou, vamos acelerar aqui. No marketing hoje fala-se muito sobre isso, né? O growth hacking, né? Como você crescer resultados, a parte de performance, que a gente está muito voltado a falar sobre performance, porque tudo significa, né, mais dinheiro ou menos dinheiro. Quero impactar mais gente, acelera mais no investimento para impactar mais pessoas, você converter mais, eles têm taxas de conversão e tal. Tô tentando fazer uma salada aqui com a resposta, porque assim,
Isso não é o marketing que inventou, isso é o ser humano. Exato. É o processo nosso É. de você escolher pelas coisas que funcionaram e o caminho é para cá, porque aqui está funcionando. E deixa o que não está funcionando. 2 mensagens para fechar. Primeiro, os contatos da Solzap e, é claro, uma mensagem para a tua família, em especial para a tua esposa e para a tua filhota. Então, vamos inverter. Primeiro, um recado para a esposa e para a filhota. Um grande beijo, que o papai volta logo para casa. Vocês são a válvula motriz da vida, da nossa vida. E na parte da Solzap, quem quiser entrar em contato conosco, existe um perfil no Instagram que é a Carol da Solzap, carol.da.solzap, que é o perfil que a gente faz a parte de mostrar um pouquinho do trabalho. O nosso site do grupo da SNW Sol, www.snwsol.com.br. Ali tudo que a gente trata do atendimento ao setor solar está de uma forma mais global. Para falar com o nosso time é só acessar os contatos que estão lá no site. E eu diria que mais importante do que a oportunidade da gente falar sobre essas coisas, Mauro, é dizer o que eu estava fritando aqui em off para você. Nosso setor tem muita carência. É um setor em desenvolvimento. A GD já tem 10 anos completados nesse ano, agora em abril, né? A gente tem um importante movimento agora, a virada do ano, né? Em janeiro começa a valia da 14.300. O setor precisa de pessoas que quebrem um pouco o ciclo de uma discussão que ela necessariamente não é tão pé no chão, ela é sempre muito técnica. Você fala de inversores, de painéis, de conexão, otimização, usinas de grande porte, potência. Isso é lógica, isso é racionalidade, é binário, é ou não é. A carência é o não binário, é as diferenças, como você carece de atendimento no momento de você ter um problema no teu dia a dia e você não ter as ferramentas para resolver. E o setor ele é fundamentado por pessoas e não por máquinas, não pela racionalidade. Para usar a palavra da moda, Léo, falta empatia ainda. Muita empatia, falta. Matou a pau, cara. Léo, do fundo do nosso coração da ABGD, eu quero te agradecer demais. A tua história certamente vai inspirar outros empreendedores, por isso que é gostoso fazer esse podcast, porque a gente sabe que quem vai te ouvir, se está pensando em empreender, vai empreender. Muito obrigado, tudo de bom para você. Leve também um grande beijo para todo mundo que faz a Solzap. Amém. Será dado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Mauro. Teu papel. Foi uma delícia isso aqui. Conta comigo para mais vezes. Um grande abraço a todos os associados da BGD. Estamos à disposição e conte conosco. E aqui agradeço a você. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um agradecimento especial para a Maitê, que eu ainda não conheço, mas com certeza vou conhecer. E obrigado a você que me acompanhou até agora. Siga as nossas redes sociais, visite o site da ABGD e logo mais tem outro podcast feito com muito carinho para vocês. Tchau, tchau, tudo de bom e até o próximo. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.